Olá, mais um vídeo aqui no canal, eu espero que vocês estejam gostando. Me conta aqui se vocês estão gostando, coloca no comentário, dá o seu joinha se você está curtindo os vídeos. Se você ainda não viu os outros vídeos, volta lá para você assistir, porque os vídeos estão sendo liberados toda semana e sempre com conteúdo ou sobre a vida real, ou sobre alguma coisa voltada à maternidade, ou sobre alguma experiência, né, minha, ou sobre o sono, tá bom? Porque esse canal é justamente para isso, para a gente poder saber mais sobre o sono, para você aprender mais sobre isso e, ao mesmo tempo, você entender que você pode viver uma maternidade muito mais leve, muito mais tranquila. E o assunto de hoje é, deixa eu pegar aqui na minha colinha, porque senão eu vou esquecer, é para falar um pouquinho sobre a mentoria do sono. Como é que a mentoria do sono pode te ajudar? Existe uma mentoria, eu não sei se você sabe, é meu seguidor, né, no Instagram, sabe que eu tenho uma mentoria, e eu tenho 2 tipos de mentorias, na verdade. Mas a mentoria, na verdade, ela serve por quê? Primeiro vamos entender qual que é a diferença entre uma consultoria e uma mentoria. Antes eu oferecia um serviço de consultoria, mas a consultoria eu só tinha um encontro com essa pessoa. E aí eu comecei a perceber que é importante ter o seu comprometimento, ter o comprometimento da mãe, do pai, para que consiga colocar as minhas orientações em prática, para que os resultados apareçam. Então eu resolvi fazer uma mentoria. Essa mentoria é o quê? Eu tenho meu papel como mentora, em que eu vou te passar todas as orientações que você precisa para o seu caso, de uma forma bem individual, bem estratégica, bem ali, personalizada para você, para exatamente aquilo que você precisa. E aí eu vou te acompanhar não só pelo WhatsApp, que eu faço esse meu acompanhamento durante 60 dias pelo WhatsApp, mas eu também vou te acompanhar toda semana. Então, ou seja, a gente tem um encontro toda semana. Se você tem um filho acima de 4 meses, esses encontros acontecem 4 vezes, ou seja, são 4 encontros ao vivo que a gente tem. Se você tem um filho menor de 4 meses até os 3 meses, as necessidades são diferentes, então eu tenho 2 encontros, porque tem muita coisa que a gente não vai fazer com uma criança de 3 meses, que uma criança de acima de 4 meses já tem uma maturidade para fazer. Então, como por exemplo, dormir sozinho, como entender por que que a criança está despertando diversas vezes, ensinar a criança a dormir de outras formas que não seja só no colo, só na bola de pilates, só no peito, ensinar ela a dormir de outras formas. E com uma criança até 3 meses, então no primeiro trimestre, isso ainda não é possível, porque ela tem uma necessidade muito grande de sucção, ela precisa do peito, então muitas vezes ela vai dormir no peito e eu vou recomendar para que realmente ela durma no peito, ela vai precisar do balanço, e esse balanço é muito presente, então não dá para fazer algumas coisas para uma criança de 3 meses, porque ela ainda não tem uma maturidade de sono, ou seja, ela ainda não está preparada para aquilo. Do mesmo jeito que eu não vou ensinar uma criança de 3 meses a dormir sozinha, porque eu sempre falo isso para os pais, essa criança não tem essa maturidade. Então, é diferente, os atendimentos são diferentes, por isso que os nossos encontros são diferentes, o acompanhamento exige um tempo diferente, justamente porque para uma criança abaixo de 3 meses, né, no primeiro trimestre, é mais para os pais entenderem sobre como funciona o sono, como que a criança que tira soneca curta, então como é que a gente vai ajudar ela a prolongar a soneca, como começar uma rotina, porque os pais às vezes ficam muito perdidos ali sem o que fazer, sem saber o que fazer. Então o meu papel é justamente esse, é poder, ajudar, né, os pais nessa questão. E para as crianças acima de 4 meses, elas já têm uma maturidade do sono e a gente vai lidar com as necessidades que elas precisam, conforme cada faixa etária. Então é totalmente diferente, aquilo, né, o resultado, na verdade, o tempo, não é nem o resultado, é o tempo do que vai aparecer o resultado para uma criança de 6 meses ou uma criança de 1 ano, uma criança de 2 anos. Então, a mentoria serve justamente para isso, para você estar ali junto comigo, para eu te acompanhar realmente, que eu vou te encontrar toda semana para poder te passar uma orientação nova, porque assim, eu não vou te passar uma orientação, jogar tudo de uma vez, porque senão você vai falar: "Patrícia, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer?". Calma, então a gente vai estabelecer, porque isso acontece de uma forma gradual. Eu vou gravar um vídeo depois até para falar um pouquinho sobre o tempo. No Instagram já falei um pouquinho sobre isso, então você pode ir lá no Instagram também para ver. Vou deixar na descrição esse vídeo do Instagram falando um pouquinho sobre o tempo, mas eu vou fazer um vídeo para falar mais sobre isso, com muito mais detalhes sobre isso,
sobre o tempo que os resultados aparecem, por que que a gente precisa fazer de forma tão repetida, para você entender melhor, então, porque eu acho que é importante você saber que não adianta você fazer uma vez que, o resultado pronto, agora vai aparecer. Não, as coisas não são assim, e eu gosto de trabalhar de uma forma gradual. Eu não vou jogar toda a informação para cima de você, porque você vai ficar perdida. E quando a mãe e o pai me procura, é porque ele está precisando de ajuda, ela já está cansada. Tem pais que me procuram depois de 3 anos que estão passando por uma privação de sono. E aí, então, a gente precisa ir aos pouquinhos. Não adianta querer que, tá bom, eu sei que o que você quer é que você quer dormir logo, que você quer dormir mais, que o seu filho durma, que não acorde tantas vezes, mas calma, a gente tem que ir de uma forma gradual, para a criança conseguir entender e conseguir aceitar aquela mudança. Então, a mentoria do sono, ela vai te ajudar muito, ela vai ajudar você a conquistar esse objetivo que você quer, que é o objetivo principal, que a gente não tem como negar, porque eu também sou mãe, e eu sei, além de trabalhar, né, com outras mães, eu sou mãe e eu sei que a gente quer dormir. Eu sou uma pessoa que eu adoro dormir, então eu quero realmente dormir, eu sempre quis dormir. E comecei a trabalhar com isso, justamente porque eu comecei a ver que não tinha um suporte especializado em relação a isso. Ou eram aquelas regras muito rígidas, ou aquelas, né, aquelas regras e ainda voltadas para o choro. E eu falei: não é assim que funciona, não é assim que eu quero que as coisas aconteçam, não é assim que eu vou fazer com meu filho, e muito menos que eu vou fazer com o filho das outras pessoas. Então, a mentoria do sono é justamente para isso, para te trazer uma maternidade mais leve, uma maternidade mais tranquila. Porque a gente precisa ser realista. O sono faz parte da nossa vida, vai fazer parte da nossa vida para sempre, né? Desde que a gente nasceu, desde que o seu bebê, desde que você estava aí formado, sendo formado dentro da barriga da sua mãe, desde que o seu bebê estava sendo formado na sua barriga, ele já dormia ali dentro. Só que é irreal, entendeu? A gente pensar que, tá bom, então a criança vai sair da barriga e ele já vai saber como dormir, já vai saber o que fazer. Não, ele não sabe, porque quando ele estava dentro da sua barriga, ele tinha sua ajuda, de uma forma involuntária, mas ele tinha sua ajuda. E aí, quando ele nasce, você precisa ajudar ele. Não adianta simplesmente falar: deixa ele lá que ele vai dormir. Isso não vai acontecer. E aí você está criando expectativas irreais e que você vai se frustrar. E aí o que que vai acontecer? Você vai ficar esperando o tempo passar. Deixa passar o primeiro trimestre, deixa passar o segundo, o terceiro, o quarto. Nisso a criança já está com 1 ano e você já está 1 ano sem dormir. Então a gente precisa ser realista e ser sincera com a gente mesmo. Fala: tudo bem, o sono precisa ser a prioridade, porque se eu quero dormir mais, eu preciso encarar isso como uma prioridade. Só que não adianta esperar que isso aconteça de uma forma natural, não adianta esperar que isso venha sozinho do meu filho. Eu vou ter que encarar isso, eu vou ter que, né, fazer isso de alguma maneira, eu vou ter que me dedicar. E se eu não sei como fazer sozinha, eu vou procurar uma pessoa. E nesse caso, é quando eu apareço como mentora, é como eu vou ajudar você com essa mentoria, para estar ali te dando passo a passo, te direcionando, para que você não fique perdida. E eu sempre falo isso para os pais. A partir do momento que os pais me contrataram, falar: esquece tudo que você ouviu falar sobre sono, porque o que a gente mais, né, tipo, a gente vê, a gente ouve, a gente lê, as pessoas vêm falar pra gente, e aí falar: eu garanto pra você que se você seguir as minhas orientações, aquilo que eu tô te falando, se você aplicar, você vai ter o resultado que você quer. Agora, se você pegar um pedacinho do que eu falo, um pedacinho do que a outra pessoa falou, do que aquilo que você leu, e aí você quer mesclar e fazer o seu método, então vai ser o seu método, e não o método da Patrícia, e não o método da Materno Mundi. E aí eu não posso garantir os resultados que, né, eu gostaria que você tivesse. Então eu sempre falo para os pais, quando a gente começa uma mentoria, falo: ó, esquece tudo que você ouviu sobre sono, porque a partir de agora você vai ouvir só aquilo que eu tô te falando. Você vai seguir as minhas orientações exatamente como eu tô te falando. E não são orientações que falam: nossa, mas eu vou ficar mais cansada. Você não vai ficar mais cansada, você vai ver que tem uma mudança, e essa mudança não é só para a criança, é uma mudança para você também, porque se você, por exemplo, sempre fazia o seu filho dormir sendo ninado ou balançando na bola de pilates, agora eu vou te ensinar a fazer ele dormir de outra forma, que não é só sendo balançado na bola de pilates ou só sendo ninado. E isso vai exigir de você
um comprometimento, porque você vai querer voltar, e faz parte, o seu cérebro vai querer voltar para aquilo que você fazia que era mais fácil, que é o que a criança quer. É por isso que a criança resiste, porque ela quer aquilo que ela sempre fez e que foi mais fácil. Fala, mas tá bom, se eu dormia, era só me balançar e eu dormia, por que que agora vai ter que ser diferente? E é uma escolha sua. Então eu sempre falo, os pais quando me procuram, eu converso muito, né? Eu tenho uma consultoria gratuita, vou deixar inclusive o link aqui embaixo também para você marcar. Eu tenho uma consultoria gratuita que é justamente para os pais me conhecerem, para entender a forma como eu trabalho e para eu conhecer também um pouco mais para saber se eu realmente vou precisar te ajudar ou se não, eu só vou te dar ali algumas dicas, como isso acontece bastante, eu só vou te dar algumas dicas ali na nossa consultoria, nesse nosso encontro de meia hora, e aí você vai aplicar e você não vai precisar do meu acompanhamento. Então, muitas vezes você não precisa disso, você só precisa saber ouvir de uma especialista que você está no caminho certo, que você está fazendo a coisa certa. E aí você segue em frente. Mas muitas vezes a gente tem várias coisas para mudar, né, você já deve ter ouvido eu falar que o sono é como se fosse um quebra-cabeça. Então não adianta eu só querer falar: "Ah, tá bom, meu filho está despertando diversas vezes na madrugada". Tá bom. E aí a gente vê que, mas é porque ele dorme mamando. Então a gente vai ensinar ele a dormir sem mamar. Então muitos pais chegam lá também e falam: "Ah, porque eu dei a mamadeira, mas ele continua acordando várias vezes". Falar: "Então, porque não é porque ele só dorme mamando, tem outras coisas que a gente precisa ver". E aí eu falo sobre o quebra-cabeça. Quando a gente começa a montar o quebra-cabeça, muitas vezes as pessoas falam: "Começa a montar pela borda". Só que se você monta a borda, você não consegue ver como é que é o meio. Enquanto você não juntar todas as pecinhas, você não vai conseguir ter aquela visão geral. E o sono é justamente esse. Não adianta eu simplesmente ir lá: "Ah, meu filho acorda de madrugada". Tá bom, mas existem motivos porque ele acorda de madrugada. A madrugada é só uma consequência de tudo que está acontecendo. Então, se eu quiser ver o quebra-cabeça inteiro, a imagem inteira do quebra-cabeça, não adianta eu só montar a lateral ou só montar o centro. Eu preciso montar ele inteiro para eu conseguir ver aquela imagem daquela peça, né, de quando eu compro daquilo que está aqui na caixa ali do quebra-cabeça. E o sono é exatamente isso. E o meu papel como mentora é isso, é te instruir, é te orientar, é te dar o passo a passo e falar: "Agora é hora de você fazer isso. Agora você vai fazer isso. Ó, tá bom, vamos testar. A gente viu que desse jeito não tá legal para você nem para o seu filho, então agora a gente vai fazer diferente. Mas eu sou especialista e eu conheço o seu caso, eu sei como te ajudar". E é por isso que a mentoria tem muitos benefícios, a mentoria vai te ajudar demais, e é por isso que eu resolvi começar a fazer uma mentoria do sono e não só uma consultoria, porque eu não quero só te dar conselhos como a consultoria, eu quero realmente pegar na sua mão e te ajudar. E para eu pegar na sua mão, eu preciso do seu comprometimento, eu preciso estar muito mais ali perto de você, para poder realmente fazer com que você se dedique, fazer com que você se comprometa, porque toda semana você vai me encontrar e você vai me contar o que está acontecendo, além do nosso acompanhamento no WhatsApp, que é ilimitado durante 60 dias. E aí você fala: "Ah, tá bom, mas então eu só vou ter resultado de 60 dias?". Nananina não, você tem resultado muito antes disso. Só que eu te dou esses praticamente 30 dias a mais, para que você se sinta mais segura, para que você reforce tudo aquilo que eu te falei, todo aquele aprendizado que a criança, né, aprendeu com as minhas orientações, com essas novas mudanças, e que você, quando acabar a mentoria, você fala: "Eu fiz um investimento definitivo, eu não vou mais precisar, pensar e cuidar em nada em relação ao sono do meu filho. Eu não vou mais precisar ler livros sobre sono, não vou precisar mais comprar cursos sobre sono, eu não vou mais precisar contratar uma consultora sobre de sono. O meu objetivo é que você faça um investimento na mentoria, que você priorize o sono do seu filho. Se você quer dormir mais, se você está passando por dificuldades, que você procure a minha ajuda e eu vou te ajudar. Você vai atingir o seu objetivo e quando a gente acabar a mentoria, você vai falar: "Ótimo, eu estou dormindo, eu consegui aquilo que eu queria, eu atingi aquele resultado que eu precisava, e agora eu não preciso mais pensar no sono do meu filho, agora é só manter". E você vai saber, se o seu filho é pequeno, falar: "Tá bom, ele vai crescer, ele vai passar por alguns desenvolvimentos, e como é que eu vou fazer?". Você vai saber como fazer, porque eu vou te deixar preparada para isso. Então é isso, eu falei bastante, e é só para explicar um pouquinho para você aí como é que funciona a mentoria. Se você quer saber mais detalhes sobre isso, eu vou deixar ali no link, tá ali na descrição, aqui embaixo, eu vou deixar o link ali que você pode marcar a sua consultoria gratuita comigo por 30 minutos, então é gratuito,
gratuita, não precisa se preocupar, você não precisa fazer, né, nada, nenhum pagamento, é realmente gratuito, para você me conhecer, para eu poder saber um pouco mais sobre o seu caso e te orientar o que você, se você realmente vai precisar de um acompanhamento, se você precisa de uma mentoria, ou se não, se você só precisa continuar fazendo o que você está fazendo, ou te dar algumas dicas do que você precisa fazer ali, naquele momento, para resolver o seu caso. Então, vou deixar ali, é só você clicar e você já vai direto para o calendário e na minha agenda, você já marca ali o seu horário que for melhor para você. Se você tiver algum comentário, se você já fez a mentoria comigo, você quiser, coloca aqui os seus comentários. Se você gostou do vídeo, desse vídeo, lembra de dar o seu joinha e vamos fazer esse canal crescer, gente. A gente precisa fazer com que mais pessoas entendam sobre o sono de uma maneira prática, de uma maneira direta, mas ao mesmo tempo de uma maneira respeitosa, de uma maneira gentil, que a gente pense na gente, né, em você aí como mãe, como pai, mas que a gente também pense na criança. É importante a gente ter essa troca. Então me ajuda, já que eu te ajudo, me ajuda também, compartilha aí, pega aí o link do canal, compartilha esse vídeo, compartilha o link do canal para que as pessoas se inscrevam, para que a gente comece a passar que existe sim uma luz no fim do túnel e é uma luz que tem solução. O sono vai fazer parte da nossa vida sempre. O sono vai fazer parte da sua maternidade. Não tenta jogar poeira ali debaixo do tapete, porque uma hora ela vai sair, você vai ter que encarar isso. Então, que você encare isso o quanto antes. E eu super recomendo que você encare isso comigo. Vai ser um prazer enorme te ajudar nessa jornada, nessa caminhada em busca de um sono ideal, de um sono, né, mais tranquilo, de um sono mais longo para você, para o seu filho e para toda a sua família. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, não esquece de dar o seu joinha, de compartilhar. Coloca aqui qualquer comentário que você tiver e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!